Afinal, galera, quem é aquele cara de capuz vermelho nas imagens da Ironheart que vazaram recentemente? Aquele cara simplesmente nocauteou o Hulk vermelho, espancou os Vingadores e agora vai entrar de vez pro Sam. Bora conhecer mais sobre o Capuz, o novo vilão da Marvel Studios. E antes, Peter aqui. Galera, enquanto a Marvel erra, que a gente sabe que ela tá errando em trazer alguns vilões do tipo Gore, Ultron pro CM, agora ela tem a grande chance de acertar com um vilão de nível urbano, mas que já foi capaz de enfrentar o próprio Thor e o Hulk ao mesmo tempo. Um vilão de nível urbano que enfrentou dois caras de peso pesadíssimo. Eu tô falando do Capuz, vilão da Marvel criado em 2002, que já causou muitos problemas nas HQs e que agora vai infernizar a vida da Riri Williams na série Ironheart. Bora pro vídeo pra conhecer tudo sobre esse personagem e a importância que ele pode ter no CM. Mas antes de avançar, dá uma pausa de 12 segundos pra dar um votinho na gente, pra garantir a nossa saída pra última fase do IBEST. Até agora, você tá fazendo com que a gente passe nas 3 categorias que a gente tá disputando. Galera, isso tá surreal. Tá surreal. Se você não votou, um votinho, 12 segundos, você vai clicar aqui embaixo, porque já tá marcado. Você vai clicar e na página que vai abrir, você vai confirmar o voto em cada uma das categorias que você puder. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá top 3 ainda na categoria Creator do Ano, junto com caras de peso pra caramba. Só que tá muito difícil segurar, porque quem tá vindo atrás tá vindo com muita força. Então eu preciso muito do seu voto, porque vai, Kenny, vai ficar de um voto a gente perde. Tamo nesse mesmo barco, galera. O seu voto tá salvando demais. Vamos lá. Imagina um cara desempregado, namorada grávida e com a mãe internada no hospital psiquiátrico. Esse é o Parker Robbins. O cara tava completamente ferrado na vida quando o primo dele, chamado John King, apareceu e ofereceu uma oportunidade de ganhar dinheiro no mundo do crime. Meu pai sempre dizia, quer ganhar dinheiro rápido, vai pro crime, né? Mas eu nunca quis dinheiro rápido, quis dinheiro trabalhado. Então o Parker foi junto do primo roubar um suposto material valioso. Mas a única coisa que eles encontraram no lugar foi um monte de objetos que pareciam ter sido usados em algum ritual. Só que o que eles não esperavam é que a coisa invocada naquele ritual ainda estava presente no lugar, estava lá naquele momento. Um demônio usando um manto vermelho atacou os dois, mas a única coisa que ele conseguiu foi levar um headshot do Parker Robbins e ainda ser roubado por ele. O Parker ainda precisava de dinheiro, por isso ele acabou levando um manto com capuz vermelho e as botas do demônio com ele, pra ver se fazia alguma grana, né? Pô, já que o roubo com o primo não deu certo, pô, vamos tentar roubar esse demônio aí. Ele nem percebeu se era demônio ou não, só levou. Assaltou o demônio, porra! Como é que pode? O que ele não esperava é que no caminho de volta, ele é quem corre o risco de ser roubado por outros bandidos num beco. Foi então que o Parker calçou as botas do demônio e começou a flutuar enquanto ele fugia dos bandidos. Depois disso, ele ainda descobriu que o manto também tinha poderes, como, por exemplo, ficar invisível. Com tanta inspiração em Nova York, a gente esperava que o Parker fosse seguir o mesmo caminho de um super-herói com esses novos poderes, né? Mas não, ele se tornou um vilão, também com bota de demônio, tudo pode. Ele aproveitou o embalo, né? E a primeira inspiração pro Parker virar um vilão foi justamente quando ele era criancinha, que ele tava lá com o pai dele, e os dois viram junto justamente o Electro saindo na porrada lá na mão contra o Demolidor. A partir daí o Parker pegou gosto pelo estilo de vida dos vilões. Me lembra até o garoto de One Punch Man, né, se for parar pra pensar assim, uma analogia. Enfim, né, depois de ganhar os poderes, o Parker caiu de cabeça no mundo do crime. E já no primeiro roubo de diamantes dele, ele teve que enfrentar outros vilões contratados pelo chefe do crime lá pra proteger a carga. E com isso ele derrotou o Halloween, o Constrictor e o Shocker. Galera, são 3 caras casca grossa de verdade. Halloween é a pica das galáxias. Aí depois disso, ele participou de vários momentos importantes dentro do CM, sempre tentando se tornar o maioral, né? Com todo respeito ao maioral da DC, porque aquele sim é maioral, mas vamos continuar aqui. Mas diferente dos vilões que querem dominar o mundo, dominar a munda ou destruir alguma coisa, né? O Parker, ele era bandido raiz, ele queria só dinheiro e o poder do crime organizado no começo, sabe? Ele não é tipo o Lex Luthor que quer destruir o mundo, né? Esse tipo de coisa. Aí com isso ele aproveitou o tempo que os heróis estavam lutando entre si lá durante a Guerra Civil e criou uma organização de super criminosos em Nova York. Aqui o Parker já era conhecido como Capuz e já estava ganhando muita grana cometendo crimes. E foi assim que surgiu o Capuz. Mas o mais importante é como ele se conecta agora com várias histórias dentro do CM, quando ele entra agora, né, pra série da Ironheart, sendo interpretado pelo ator Anthony Ramos. Primeiro de tudo, o manto vermelho do Capuz recebe os poderes de ninguém menos que o próprio Dormammu, um dos maiores inimigos do Doutor Estranho, que tem tudo para aparecer em breve, já no CM, né? Já que a Claire, que apareceu no final do Doutor Estranho 2, é sobrinha do Dormammu nas HQs. Inclusive a organização criminosa do Capuz, na boa, poderia facilmente ter sido criada durante os 5 anos do Blip, né? Aqueles anos que tava todo mundo parado, todo mundo tinha sumido, né? Então o mundo tava meio morno com questão de heróis, questão de combate, tava meio que
todo mundo por si só, né? Então ali ele teria tido tempo suficiente e herói de menos pra começar a carreira no crime. Outro momento da Marvel que o Capuz seria útil é durante a série Invasão Secreta, já que nos quadrinhos ele era uma das poucas pessoas capaz de ver através dos disfarces dos Skrulls. Ele conseguia entender quem que era Skrull ou não. Foi inclusive nessa época que ele descobriu que o poder dele vinha do Dormammu. Enfim, ele conseguiu lutar contra os Skrulls. Porque, pô, afinal de contas, alguns invasores conquistando o mundo seria um problema pros negócios, concorda? O cara tava dominando o negócio do crime, como é que vai ter ET ali pra disputar com ele? Foi uma das poucas vezes que ele lutou ao lado dos heróis. E foi maneiro pra caramba isso nas HQs, ok? Espero até ver isso também no Sam. Seria bacana pra caramba. Eu gosto desse tipo de coisa. Quando pega um personagem mau e bota pra ser bom. Pelo menos um tempo. Foi o que fizeram com o Venom. Mas o Venom ficou assim primeiro nas HQs. Muita gente acha que o Venom ficou bom só no Sam. Não. O Venom passou por vilão, anti-herói e depois herói, né? E ele chegou direto no Sam como um anti-herói, né? Provavelmente vai passar pra herói também. Mas voltando aqui ao Capuz, se a Marvel for querer aproveitar o personagem ao extremo, com certeza ele pode aparecer durante Capitão América Nova Ordem Mundial. Já que nos quadrinhos a Cabala, né, que era um grupo de vilões com o Dr. Destino, Namor, Emma Frost, Norman Osborn e a Lady Locke recrutaram o Capuz pra fazer parte da Nova Ordem Mundial que a equipe tava criando. E na boa, galera, quem sabe até uma Cabala já não tá em ação no Sam tramando essa Ordem Mundial desde o Blip. Pô, instalou lá, sumiu geral, então o Blip ficou aquele vazio. Nova Ordem Mundial pode ter sido montada desde essa época. Enfim, o mais importante saber sobre o Capuz é que ele sempre tá tentando alcançar o poder no mundo do crime. O cara quer sempre mais poder. Poder dominar a mundo. Depois de ser usado pelo Dormammu para tentar matar o Doutor Estranho e se tornar o novo Mago Supremo, o Capuz teve em mãos outras fontes de poderes místicos e poderes cósmicos. Durante a saga Reinado Sombrio, o Loki entregou pro Parker as Pedras Norn, que davam poderes ainda maiores do que os poderes que ele já tinha, né, dos poderes que ele teve. Só que essas pedras foram retiradas dele durante o cerco, outra saga, alucinante inclusive, tá? E tiraram dele justamente quando o Sentinela perdeu o controle e o Loki entregou antes de morrer as Pedras Norn para os heróis ficarem mais fortes. Aí depois disso, no tempo que ele estava preso na balsa durante a Era Heróica nos quadrinhos da Marvel, o Parker conheceu um prisioneiro inumano que foi o responsável por guardar a Joia do Infinito que o Raio Negro escondia, olha isso. A partir daí, ele escapou da prisão e começou a roubar as joias do infinito que estavam com os Illuminati. Claro que ele falhou, mas no meio do caminho ele conseguiu usar a joia do poder para esmurrar o Hulk vermelho e conseguiu até enfrentar o Thor e o Hulk ao mesmo tempo. Olha o nível que chegou esse maluco. E o Capuz também já teve uma própria equipe chamada Illuminati nos quadrinhos, criada por vilões, lógico, né, que estavam cansados de tomar porrada dos super-heróis. Foi mais uma das várias tentativas de chegar no poder do Capuz, né? Que é sempre tentar fazer rivalidade de alguma maneira. O que é interessante é que nessa equipe tinha um dos personagens que vai aparecer em breve em She-Hulk, na série da She-Hulk, a Titânia. Mas, além da Titânia, a gangue da demolição que apareceu nos trailers da She-Hulk também já fizeram parte da organização super criminosa do Capuz nos quadrinhos. E essa gangue da demolição, galera, não vai achando que é pouca coisa não. Tipo, são um bando de paspalhões. Eles são um bando de paspalhões. Mas, ó, eu já vi história em quadrinho que, pô, eles esgotaram o Thor, mas encaçaparam o Thor. E ficam tirando onda pra caramba, batendo o Thor. Eles são assim mesmo, são metidos pra caramba, mas são maneiros. Maneiro, eu gosto pra caramba das histórias deles. Enfim, o Capuz vai estrear em Ironheart, mas tem potencial para ser um dos vilões principais de várias séries da Marvel. Ele é um vilão que enfrenta desde os Defensores até os Vingadores e os Illuminati. Tá presente, inclusive, no núcleo urbano, praticando roubo lá direto, né? Mas também se relaciona com o mundo místico e aliens invasores. Ou seja, é um personagem urbano, mas ele tem sim uma pontazinha ali pra uma coisa mais mística, pra aliens, pra cósmico, né? Porque ele não é tão urbano assim por causa dos poderes dele. Se for pra ter um super vilão recorrente, né, que parece tipo vez ou outra numa série, enquanto arma um plano maligno, com certeza esse cara é o Capuz. Na boa, galera, o Capuz pode estar longe de ser o melhor vilão da Marvel, mas com certeza ele é um dos melhores na hora de criar a liga entre as histórias, sabe? De conectar as histórias. É o personagem perfeito, inclusive, para amarrar tudo quanto é série e filme da Marvel no núcleo urbano. Mas já vou adiantar algo ainda mais importante sobre o Parker Robbins, que faz muito mais sentido com a série da Ironheart, né? Porque assim, embora pareça que ele não tem nada a ver com o universo do Homem de Ferro, nos quadrinhos o Capuz já tentou tomar conta das indústrias Stark, ameaçando o Eric Lynch, que era o CCO das indústrias Stark na época em que o Tony tinha acabado de voltar dos mortos lá e o Dr. Destino tinha assumido o papel de Homem de Ferro. Olha como é que é a história de quadrinhos, né? Vai capotando, né? O mundo vai capotando lá. Nessa época, nessas histórias, o Capuz já não tinha mais como prioridade o dinheiro. Ele não queria só dinheiro, ok? O que ele queria ali mesmo era influência. Ele queria mais poder, principalmente poder
caso ele tivesse as mãos, caso ele colocasse as mãos nas indústrias Stark. Pô, um cara desse, com o poder que ele já tem, né? Com o dinheiro que ele já tem, comandando o crime organizado, com posse das indústrias Stark, porra, galera, o cara ia ficar muito pica, né? Aí de todas as tentativas do Parker Robbins de se tornar poderoso, essa é que mais combina e se conecta, se encaixa com a série da Ironheart. Inclusive faz sentido caso ele esteja trabalhando para uma nova ordem mundial liderada por vilões que querem ocupar o lugar do Tony Stark no mundo depois que ele morreu. Então é bem possível que seja exatamente esse o plot da série da Ironheart. O Capuz tentando tomar conta do legado do Tony Stark, né? Então vai bater de frente justamente com ela, com a Harry Williams. Galera, não esquece, termina esse vídeo com um votozinho aqui pra gente no IBEST. É rápido, você vai ajudar demais, fazer sua parte. Aí eu só vou voltar a pedir pra você lá depois do dia 21, caso a gente passe pra próxima fase. Mas e vocês, galera? Vocês acham que um vilão como o Capuz é capaz de agregar no Sam? Ou pelo histórico de tentativas no mundo do crime, a Marvel vai usar ele de forma cômica? Eu tô com medo, espero que não usem ele de forma cômica. Comentem. E toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou acompanhar. Eu vou trazer pra vocês exatamente o que acontece nas histórias em quadrinhos e a gente vai tentar juntar as peças pra decifrar o que pode acontecer e como tá acontecendo também nas próximas séries da Marvel. Por isso que é legal vocês estarem inscritos com o sininho, porque aqui realmente é de uma galera que gosta de quadrinhos e mostra tudo que pode acontecer mais pra frente. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!